Eu quero entregar todas essas almas que o Senhor mostrou na madrugada. Esses peixes representando as almas que estão sedentas, que estão com fome da Tua palavra, que estão com fome de Deus. Senhor, eu quero entregar essas almas para Ti. Senhor, que venham os recursos, que a gente pensa que é impossível vir esse recurso. Que venham os recursos para o teu filho, para a tua filha, para esse casal, para esta mulher, para este homem, para essa família, para esse ministério. Que venham os recursos para nós honrarmos os nossos compromissos. Nos tira da vergonha, nos tira, Pai, do aprisionamento, nos tira, Senhor, daquilo que o inimigo tem colocado debaixo dessa opressão financeira. Xetacararacanta-lalaias. Nos leva, Pai, para um patamar que nós não vivemos ainda. Pai, pode ser dentro da boca do peixe, pode ser, Pai, o milagre que virá nessa madrugada, nesta noite, amanhã, no segundo semestre, mas eu creio que os tesouros escondidos estão vindo sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre a tua família. Senhor, abençoa. Abençoa, 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 que venha a provisão, que venha a provisão, que venha a provisão, assim como veio para Pedro, assim como veio ali naquela situação, que venha a provisão para esse ministério. Oh Deus, às vezes bate um medo, às vezes bate, Pai, um temor, o medo de não dar conta, o medo de não pagar, de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a prestação. Mas nós entregamos tudo para Ti nessa noite. Eu entrego tudo para Ti. Eu entrego esse medo, essa ansiedade, essa preocupação para Ti. Porque o Senhor é aquele que provê. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é o que renova. O Senhor é o que faz brotar água da rocha. O Senhor é aquele que fez o pão descer do céu. O Senhor é aquele que tornou as águas amargas em doce. O Senhor é o Deus poderoso que trouxe a carne para aquele povo que estava sedento de carne. O Senhor é o que fez o mar se abrir. E o Senhor é poderoso para trazer a provisão para essa igreja. Abençoa, abençoa os teus filhos aqui nesse altar, esses levitas que têm se dedicado para a tua obra. Abençoa cada um que está nesta cadeira, abençoa todos, Pai, que nós possamos contar testemunhos aqui, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o dizimista, abençoa o ofertante, Pai, e não nos deixe envergonhados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua vida. Você é livre para ofertar, para dizimar. Amém? Hoje a pastora vai ficar com as crianças. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estar aqui com nossos irmãos, Senhor, adorando ao Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, tem feito grandes coisas na nossa vida. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Amém. Irmãos, queria dizer que a mensagem hoje é para mim. Queria estar sentado aí ouvindo o que eu vou pregar hoje. Tem dia que Deus dá uma mensagem que é para a gente mesmo, né? Para a gente aprender que a gente não está vivendo muito bem isso aí, né? E hoje o tema dessa mensagem é aprendendo a descansar em Deus. Amém? Não sei se você está cansado, meu querido, minha querida, mas eu estou bastante. Amém? E essa palavra, Deus deu, foi para mim mesmo. E eu creio que vai abençoar os irmãos. Irmãos, eu me lembro quando eu era mais jovem, eu estou velho, né? Me lembro quando eu era mais novo, eu gostava muito de ver luta livre, né? Na televisão. Tinha lá um canal da Sport TV lá, passava luta livre. Tinha o tal do Pride. Você lembra disso, Luiz? Né? O cara conhece. Você conhece, Cristian, isso aí?
Gostava muito de ver. E tinha lá o tal do Royce Gracie. Vocês lembram desse cara? Royce Gracie. É da família Gracie, né? O cara bom no jiu-jitsu. E eu ficava... brasileiro. O cara era fera. Eu ficava impressionado com o cara. O cara pequenininho, magrelinho. Vinha uns caras gigantes, monstro, para lutar com ele. E ele vencia os caras no cansaço. Né? Os caras davam murro na cara dele, batia e tal. E ele ia apanhando. Eu pensava, não é possível, esse homem é de borracha. Né? E ele ia, os caras iam cansando. Até que quem conhece o jiu-jitsu sabe como é que é. O Murilo aí, jiu-jiteiro aí. De repente, dava um mata-leão, sei lá, aqueles nomes lá que tem, né? E acabava a luta, né? Ele vencia os caras pelo cansaço, né? Tem um ditado, né, africano, quando eu morei lá na África, eles falavam muito isso. Correr não é chegar. Né? Irmãos, e eu sinto em dizer, mas eu creio que muitas das vezes o diabo está vencendo a gente pelo cansaço. Ele deixa a gente cansado. E aí no cansaço, você faz uma besteira, você fala o que não devia, né? Toma uma atitude que não era para tomar, porque a gente está tão cansado, né? Então, só trabalhando. Muitas vezes a gente toma atitudes que depois a gente se arrepende, né? E é isso que o inimigo tem feito com a gente. A grande maioria da igreja, eu tenho percebido isso. Não sei se você tem percebido isso, Gideão. Conversa com a galera, como é que você está? Estou cansado. E você, meu irmão? Cansado. Estou trabalhando demais. Ai, meu Deus do céu. Né? E eu creio que Deus quer falar hoje conosco sobre esse descanso. Amém, irmãos? Que a gente possa aprender a descansar em Deus. A vida não é só trabalho, não é verdade? A gente fica só trabalhando. E a vida passa. O que você fez? Só trabalhei. O que você fez para Deus? Eu queria ser missionário, queria fazer a obra ali, aqui, colar. O que você fez da sua vida? Só trabalhei, né? E uma das coisas que mais tem destruído lares, inclusive, é o cansaço, né? Existe hoje um negócio que é chique falar, né? O tal do burnout, né? Quantos já ouviram falar disso aí? É quando o cara está tão cansado, tão cansado, que ele pifa de vez, né? Aí fica arriado na cama, não quer mais sair de casa, não quer mais trabalhar, fica depressão e acabou tudo. É o tal do burnout. Você está tão cansado que você entrega os pontos, né? Mas creio que hoje Deus quer falar com a gente, irmãos. Essa mensagem começar por mim. Vamos abrir lá em Jeremias 17, do 21 ao 25. Estou lendo o livro de Jeremias, todo dia eu leio um pouco, né? E quando eu li esse texto, Deus falou demais comigo. Jeremias 17, do 21 ao 25. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar delas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado,
deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas da cidade em companhia de seus conselheiros. Ele e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Amém? Então aqui Jeremias é um profeta solitário, irmãos. O cara estava lá em Jerusalém, né? Todo mundo achando que estava fazendo as coisas certas, mas estava tudo errado, né? Deus tinha pedido para o povo guardar o sábado, eles não tinham guardado. Estavam adorando outros deuses, estava uma bagunça. De repente Deus levanta esse homem, Jeremias, fala para ele que não era para ele casar, não ter filhos, porque estava vindo a Babilônia contra o povo de Israel. A Babilônia ia invadir Israel e ia levar o povo cativo para a Babilônia, como escravos, né? E Jeremias profetizava isso e o povo achava que ele estava doido, né? Como assim? Né? E de repente, e foi isso que aconteceu lá na frente. A Babilônia veio e levou o povo cativo, né? Mas aqui Deus faz uma observação. O povo não estava guardando o sábado. Deus tinha falado para o povo de Israel: vocês não devem trabalhar 7 dias por semana, né? O tempo inteiro. Reservem um dia para o Senhor. Nesse dia vocês vão descansar e nesse dia vocês vão me adorar, me buscar. Mas o que o povo estava fazendo? Trabalhando. Seguidamente, sem guardar esse sábado, né? E Deus falou com eles: porque vocês não estão fazendo isso, vai vir um juízo sobre vocês, para vocês aprenderem. É quando às vezes a gente toma um piripaque, né? E Deus coloca a gente de molho. Meu filho, agora você vai aprender. Descansa, né? Porque a gente acha, irmãos, muitas das vezes que se não for a força do nosso braço, se eu não correr atrás, se eu não trabalhar direto o tempo inteiro, se eu não descansar, as contas não vão ser pagas, né? Mas aqui Deus fala justamente o contrário. Se vocês observarem o sábado, se vocês descansarem, a minha bênção vai vir sobre vocês. Amém? É o contrário, irmãos. Justamente o contrário, né? Mas muitas das vezes nós estamos assim, só na correria, na lida, né? Como diz o povo. E a gente não tem tempo mais para parar, para descansar, né? Nem parar para buscar a Deus, refletir sobre o que Deus tem para a nossa vida. É só trabalho, irmãos. E aí chega no Novo Testamento. Sabemos que hoje a gente não precisa mais guardar o sábado, que era uma lei do Antigo Testamento, né? O povo tinha que guardar o sábado, né? Mas os princípios do sábado ficou. Amém? Mas eu quero só mostrar para os irmãos que a gente não precisa mais guardar o sábado. Colossenses 2, do 16 ao 17. Você põe aí para a gente, Rafa? Colossenses 2, do 16 ao 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava falando, tinha irmãos que estavam querendo judaizar a igreja, falando: tá bom, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você tem que viver como um judeu, senão não vai dar certo, né? Então Paulo exorta os irmãos, fala: irmãos, se tem alguém querendo judaizar vocês, falando que vocês têm que guardar o sábado, as leis mosaicas e tal, não, agora nós estamos na nova aliança, vocês não precisam mais guardar o sábado, o dia específico, né? Como o dia do Senhor.
né? Se a gente for abrir lá em Atos 15, 28, não, primeiro do 1 ao 4. Abre aí, Rafa, para a gente fazer um favor. Atos 15, do 1 ao 4. Olha o que diz aí. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidares conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Aí vai lá para o Atos 15, 28 e 29. Atos 15, 28 e 29. Então, chegaram a galera para Paulo e Barnabé e falaram: vocês têm que se circuncidar, vocês têm que viver como judeus, senão vocês não vão ser salvos, né? Vocês aceitaram Jesus, falando para os gentios isso, né? E Paulo e Barnabé falaram: não tem nada a ver, essa galera está viajando, vão lá conversar com os apóstolos, se é isso mesmo. Se a gente tem que seguir as leis dos judeus, né? E olha o que foi decidido. Atos 15, 28 e 29. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Farei muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Amém? Então aqui Paulo e Barnabé foram até os apóstolos, né, em Jerusalém, falaram: a turma está falando aí que quem não é judeu e aceita Jesus tem que cumprir todas as leis dos judeus, circuncisão, né? E nisso entrava aí o sábado e todas as leis judaicas, né? E os apóstolos falaram: não precisa fazer nada disso, né? A única coisa que vocês não devem fazer, que estava na lei antiga, né, era se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, comer sangue, né, chouriço de sangue, galera. Se você não sabe, não pode, né, comer. Carne sufocada e da imoralidade sexual. Então, de tudo que tinha dos judeus, né, essas coisas aqui da lei, vocês não precisam, que vocês têm que fazer. Agora o restante, né, vocês não precisam cumprir, né? Mas sabemos aqui, Gálatas 4, 10. Abre aí, Rafa, pra gente. Eu sei que essa parte do início está meio complicada, irmãos, mas vocês precisam entender isso aqui. Gálatas 4, 10. Na minha aqui está assim, deixa eu abrir aqui. Tá, vamos lá. Guardais dias, meses, tempos e anos. Pode continuar, Rafa. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Pode ir o próximo. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, e em nada me ofendestes. Amém? Então, Paulo estava falando aqui, tem gente que guarda os dias, os meses, cumprindo toda aquela lei dos judeus, e Paulo fala: parece que tudo que eu falei para vocês não serviu de nada, vocês não entenderam, né? Que Jesus veio para trazer uma nova aliança. Então, tudo aquilo do Antigo Testamento, todas as leis, o dia de sábado, tudo aquilo apontava para quem? Para Cristo, para a nova aliança. Tudo era uma sombra de algo que viria. Amém? Então o que quer dizer? Que a gente não vai guardar mais o sábado? Será que os discípulos não tinham um dia da semana que eles se reuniam, né? Aqui, Atos 27. Põe aí, Rafa. Atos 27. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade
de partir o pão e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Pode parar. Ou seja, após a ressurreição de Cristo, passou a ser costume do povo de Deus, dos discípulos, se reunirem não mais no sábado, mas no dia de domingo. Amém? Aqui está um versículo que prova isso. Aí vem um adventista e fala, não, mas você tem que guardar o sábado, né? Senão você não vai para o céu. Tá certo isso, irmãos? Não. Você pode guardar o sábado, o domingo, a sexta, a segunda, a quarta. Não importa o dia, né? Mas qual o princípio aqui do sábado que eu quero aplicar para os irmãos? O sábado era um dia que o povo parava, não trabalhava naquele dia, né? Mas parava para adorar o Senhor, para descansar, para ouvir a voz de Deus. Amém? E isso nós, muitas das vezes, não temos feito por conta da correria, irmãos. É só correria, correr, trabalhar, né, pagar conta. Muitas das vezes não temos tirado esse tempo para Deus, para ouvir a voz de Deus, né? E o que acontece quando a gente faz isso? A gente vai ser mais abençoado se eu não tiver um tempo para Deus? Você acha que vai? Vai, Maurício? Não. Se a gente só trabalha, se a gente só corre atrás de pagar conta, você acha que eu vou ser mais abençoado que isso? Pelo contrário, eu vou ficar cada vez mais cansado, cada vez vai ter mais boleto para pagar, cada vez vai ter mais conta, porque não estamos aprendendo a descansar em Deus. Então Deus começou a falar muito isso comigo. Meu filho, você precisa aprender a descansar mais em mim. Se eu não tenho tirado um tempo para mim, eu tiro lá, todo dia eu leio a Bíblia, né? Se eu não leio, eu fico agoniado, né? Mas às vezes é uma leitura muito rápida, né? Bem rapidinho, tá. Ah, entendi a mensagem aqui e tal, já vou trabalhar, né? Mas será que é isso que Deus quer de nós, irmãos? Estamos dando as migalhas para Deus e passando o restante do dia só correndo atrás de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? Creio que Deus não quer isso para a gente. A Bíblia conta a história lá de Elias, né? É possível também a gente se afadigar fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus, às vezes, no automático. Não é não, Gideão? Quantas das vezes não acontece isso com a gente? Vem aqui quinta, domingo, pá, toca. A gente vai no automático, meu irmão. Vai, tá. A gente não está parando para ter um tempo com Deus de qualidade, para orar, para buscar a presença de Deus, ver o que Ele tem para a nossa vida. Isso é muito claro na vida de Elias, irmãos. Muitos conhecem aqui a história de Elias, né? Depois do cara ter derrotado lá 400 profetas de Baal, né? Ter feito fogo cair do céu. Era o cara lá de Israel, né? De repente aquele homem chega a Jezabel, fala que vai matar ele. O cara já tinha matado, 450, pastor? 450 profetas de Baal. E imagino que ele deu todo o sangue dele. De repente, chega uma mulher e fala, a esposa do rei, né, Acabe, eu vou te matar. E aquele homem que tinha matado 450 profetas de Baal, o cara caiu, né? Eu creio que ele entrou numa depressão ali, o Elias. Esgotamento, né? Então é possível também, às vezes a gente está na obra de Deus, trabalhando, dando sangue, mas sem parar para ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes podemos cair no esgotamento, né? Então não é só o trabalho secular, aí se encaixa também a obra de Deus. Será que a gente tem feito a obra de Deus mecanicamente, né? Religiosamente, como uma coisa religiosa? Irmãos, é tempo da gente parar e reavaliar a nossa vida. Esse princípio do sábado, não precisamos do dia específico do sábado, mas o princípio continua até hoje. Precisamos parar com a nossa vida e buscar a Deus, descansar
ouvir a voz de Deus, para que não aconteça o que aconteceu com Elias. Esse homem caiu numa depressão, foi parar lá no meio da caverna, né? Quantos conhecem essa história aí? E talvez você está numa caverna aqui hoje. Talvez você está numa caverna. Não uma caverna externa, mas interna. Você está lá trancadinho dentro da caverna e está fazendo, está acontecendo, mas só você e Deus sabe o que tem passado aí nessa cabeça aí, né? Vontade de chutar o balde. Elias, quando estava lá na caverna, vontade de... Ele falou: Deus, só eu faço tudo aqui, meu Deus do céu. Só eu que trabalho, só eu que venho na igreja, só eu que... ó, o famoso assobiar e chupar cana, né? Talvez você está no seu trabalho, se eu não fizer, não acontece, meu Deus do céu. Tem eu que fazer, eu tenho que dar ordem, eu tenho que ir fazer também, eu tenho que abrir porta para o cliente, eu tenho que ligar, eu tenho que responder mensagem, não sei o que. Talvez você está assim, meu querido, igual Elias. O Elias achava que só ele fazia as coisas, né? E Deus falou para Elias: não, igual você tem mais 7.000, né? A gente acha que só a gente faz a obra, só a gente trabalha, ninguém mais faz nada. Mas tem mais 7.000. Tem mais gente fazendo, né? E se a gente parar um pouquinho, irmãos, se a gente refletir, se a gente delegar um pouco, a obra vai continuar sendo feita no seu trabalho, né? Delegue mais na sua casa. Ou às vezes a mãe que eu vejo lá, a Bruna, né? Fica só brigando: menino, pega isso, faz isso. Às vezes a mãe tem essa função na casa, né? E eu reconheço que muitas vezes eu tenho parcela de culpa aí, né? Posso ajudar mais ela, né? Até estava vindo para cá, eu falei: amor, cadê meu caderno? Misericórdia, tem que pregar. E ela está lá na estante, eu fui lá, olhei a estante inteira, não achava, meu Deus do céu, está dando a hora. Ela só fez isso, irmão, foi lá, pum, esse aqui é... Você quer esconder uma coisa do homem, ó, dá a dica para as mulheres aí. Quer esconder uma coisa do homem, se está aqui, você põe aqui, escondeu, já era. Não, Sandra? É isso aí. Ó, Jennifer, quer esconder uma coisa do Luiz, está aqui, põe aqui, acabou. O cara vai ficar 6 meses procurando. Muitas vezes as mães estão fadigadas em casa, que às vezes nós homens, a gente não assume a nossa parcela aí de responsabilidade, né? Vivemos numa sociedade, muitas vezes, de homens passivos, né? Que eu vejo que a gente está trabalhando tanto, meu irmão. Às vezes chega em casa e não quer fazer mais nada, só ficar rodando tela ali no Instagram. Ali. Né? Mas isso não agrada a Deus, irmãos. Isso não agrada a Deus. A gente às vezes tem que reduzir um pouco. Ao ditado aí africano: correr não é chegar. É aquele ditado: vai correr, nadar e morrer na praia. O que adianta a gente se rasgar ao meio, mas não fazer às vezes o simples, o mínimo, que é dar atenção para nossas esposas, nossos filhos, né? Tirar um tempo para Deus. A gente quer ganhar o mundo e perde a nossa casa, né? Então, creio, irmãos, que Deus tem nos chamado para aprender a descansar nele. Precisamos tirar mais tempo para Deus, né? Descanso é de Deus, irmãos. A gente fez um curso, eu e o Gideon, né, Gideon? Uns irmãos, eles falaram: muitas das vezes a gente está nervoso, estressado e tal, e cansado, cheio de doença, e vai no médico, o médico tocha lá antidepressivo, e não sei o que, tal. E às vezes o remédio é dormir, né, Gideon? Ter mais tempo para dormir, para descansar. Às vezes o remédio é você passear com a sua esposa. Pega os filhos, vai passear, né? O mundo não vai acabar se um dia você tirar, vai descansar aí, passear com seus filhos, né? Às vezes a gente está nossa, eu estou ficando doido, estou ficando depressivo,
tem que tomar remédio. Não, às vezes é o descanso o remédio que você precisa, né? Então a gente precisa aprender com Deus a descansar. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º descansou. Deus precisava descansar, irmãos? Não, Deus é todo poderoso, Deus não se cansa, nunca, né? Mas Ele fez isso para dar um exemplo para a gente. E tudo na natureza segue isso aí. A terra precisa descansar, senão a terra acaba ficando inválida, né, para produzir outras coisas, né? Acho que só o relógio não descansa, né, irmãos? Tic-tac, né? Mas precisamos dormir, né, descansar, né? É interessante o tal do sono, né, irmãos? Rico, pobre, cara famoso, simples, humilde, qualquer um. Todos nós precisamos dormir, não é verdade? Deus colocou algo obrigatório para todo ser humano. Se a gente não dormir, a gente vai pifar. Então, será que não precisamos regular aí melhor o nosso sono, né? Deus nos chama para descansar nele, pensar no nosso corpo, descanso para o nosso corpo, descanso para a nossa alma, né? Às vezes a gente só fica vendo notícia ruim, coisa... Você ouve só a fofocaiada ruim. Ah, porque a fulana fez isso e a ciclana. Tampa o ouvido, meu querido. Descansa seus ouvidos, né? Vamos descansar o ouvido? Vem a dona Maricota lá contando as fofocas. Se ouvir aquelas fofoquinhas lá, a tua alma vai ficar carregada, você vai ficar pesaroso. Descansa a alma. Fecha o ouvidinho. Lembra da dona Nésia, né, seu Luiz? A mãe do pastor Luiz, uma benção, dona Nésia. Ela usava um aparelhinho, né, que era de surdez, né? E tinha vez que tava confusão, ela só fazia assim, ó, tic. Quebra o pau aí, vocês falam o que vocês quiserem. Ela só desligava lá, ficava de boa. Você olhava a dona Nésia, aquela cara de paz, uma mulher de Deus, uma benção, né? Que ela aprendeu a fazer isso aí. Às vezes a gente precisa fazer isso, irmão. Desliga, né? Para de ficar absorvendo coisa ruim, notícia ruim, não sei o quê. Desliga ali o aparelhinho, né? A alma precisa disso. Precisamos descansar. Não quer dizer... Existem uns 2 extremos, né? Tem aquele que trabalha demais e aquele que não trabalha nada, né? Também não vão cair nisso, né, irmão? Você vai fazer da vida, vou viver de amor. Também não é assim, né? A gente tem que trabalhar. Paulo também falou, aquele que não trabalha, que também não coma, né? Então temos que trabalhar, correr atrás do nosso sustento. Mas a vida é um equilíbrio, irmãos. Tem um outro ditado também que eu vi, que é muito interessante, que fala: se você quer ir longe, vá... Não, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. Então, se você quer ir longe na sua vida, a gente tem que ir acompanhado. Aí entra aí os casados e os irmãos. Precisamos uns dos outros. A gente quer resolver tudo sozinho. Se a gente ficar nessa onda aí, a gente não vai longe, irmãos. Vamos morrer na praia. Precisamos uns dos outros. Casal, homem precisa da mulher, mulher precisa do homem, né? Tem mulheres também que resolvem tudo, né? Hoje a mulherada tá bem para frente, né? Resolve tudo e tal. Mas vocês têm um homem do seu lado, meu filho. Aproveita. As que estão casadas, aproveita. As que não estão, tem irmãos aí na igreja que pode te ajudar, né? Peça ajuda para os irmãos. Não consegue dar conta de tudo, né? A gente precisa da ajuda uns dos outros. Não acha que você sozinho vai resolver o mundo, né? Então precisamos, irmãos, do descanso do corpo, descanso da alma, né? Parar de ouvir bobagem, parar de ver besteira. E precisamos do descanso para o espírito. Amém? Esse descanso só vem em Deus, né? Às vezes a gente está descansado, viajou, foi de férias para não sei aonde. Bacana, não está ouvindo nada. Até desligou o celular, só na vida boa, mas tem aquela angústia no coração. Aquele peso, aquela coisa ruim. Isso é porque a gente não está aprendendo a descansar em Deus.
porque a gente não está buscando um Deus. Tem tanta gente que viaja, é engraçado, né? Às vezes abre o Instagram aqui, rapaz, eu tô meio por fora da moda mesmo, que a turma viaja o mundo inteiro, toda hora, é restaurante, isso aqui, né? E você olha, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo de errado, né? Que eu não tô igual essa galera, né? Não tem nada de errado, meus irmãos, isso é a vida normal mesmo, a gente tem que trabalhar e correr atrás. Poucos têm essa vida aí. Mas tem gente que viaja, você vê o cara sai de uma viagem, vai para outra, de um restaurante para o outro, e nunca é o suficiente. Ele está com o corpo descansado, está com a alma descansada ali, vendo coisas bonitas, mas falta o quê? É Deus, não é verdade? Tem gente que você não precisa viajar o mundo inteiro para descansar, não, meu querido. Você pode ter, na simplicidade da vida, no seu local ali, você tem um momento de descanso com Deus, para a alma, para o corpo. Mas o principal, a gente descansar em Deus. Amém? Buscar a presença de Deus todos os dias, né? Jesus, de tempos em tempos, ele se retirava, né? Tinha lá uma galera para ele curar, para fazer um monte de coisa. Mas ele se retirava e ia buscar o Pai. E lá ele recebia o refrigério para o Espírito, né? É o que nos completa, é a presença de Deus. Então, às vezes, a gente... É como a mesa, irmãos. A mesa, vamos pegar aqui Vamos pegar a cadeira, né? Se eu tirar um pé dessa cadeira, ela cai. O que adianta eu reforçar esse pé aqui, esse, e arrancar esse? Ela vai cair, não é verdade? Muitas vezes a gente está focando no descanso, no lazer, no descanso do corpo, tudo mais, mas não temos buscado a presença de Deus. O que vai acontecer com a gente? Vai cair, né? E eu sinto que muitas vezes a igreja tem falhado no principal, que é buscar a presença de Deus. Que só na presença de Deus vamos receber o refrigério para a nossa alma, né? Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas. Amém? Se a gente não vai até Cristo, se a gente não vai até Deus, por mais que a gente tente descansar, vai passear, vai comer comida boa e tudo mais, dormir, a gente vai estar sempre agoniado. A casa está sempre caindo. Está sempre caindo. E é esse cara que tem que, cada hora, viajar para um lugar diferente para tentar preencher o vazio. E aqui está a fonte de vida. Amém, irmãos? Todos os dias precisamos buscar essa presença de Deus aqui, ouvir o direcionamento de Deus. O que você vai fazer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Você sabe? Deus já te falou? Se não, busque em Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Será que essa vida é só trabalho, é só isso mesmo? Não, eu creio que Deus tem uma missão para cada um aqui, irmãos. Deus tem uma grande obra para cada um aqui. Ele não nos criou simplesmente para trabalhar. Isso faz parte da vida. Mas Ele tem uma missão, tem um povo para alcançar através da sua vida. Mas você precisa buscar a Deus para Ele te dar uma direção. Eu vi uma ilustração, estou terminando, irmãos. Muito interessante. Diz que o único animal que ataca a águia é o corvo. Sabiam disso? O único animal que tem coragem de atacar a águia é o corvo. E ele vem com as garras dele atrás da águia aqui, ó. Crava nas costas da águia, né? E sabe como a águia vence o corvo? Ela não fica se debatendo, ela não tenta tirar ele. Sabe o que ela faz? Começa a voar, subir. E tem alturas que só a águia suporta. Então o corvo solta e vai embora. Amém? Talvez você está tentando lutar contra o capeta na sua vida aí, está tentando nessa área, nesse,
e você está com um remédio, você está com um não sei o quê, tentando atacar ser investido do diabo de diversas formas. Sendo que o que você tem que fazer, meu querido, é ir para o alto. Amém? Quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, mais o inimigo vai estar longe de nós. Amém? A palavra fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra não fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente só prega essa parte, Gideão. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir. Amém? Se eu não me sujeitar a Deus, não adianta eu resistir o diabo. Ele vai partir para cima, vai acabar com a gente. Precisamos nos sujeitar a Deus. Aí sim, podemos resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de nós. Amém? Precisamos aprender a descansar em Deus. Correr para o Papai do Céu. Né? Ou aquela criança que vem alguém para bater nela. Papai, me ajuda. Chega o papai, é o Luizão lá, tá fortão. Quem vai bater no Murilo aqui, ó? Aí, Murilão. Agora não, né? Agora é o contrário, né, Luiz? Mas quando era pequenininho era desse jeito, né? Agora é mais fácil o Luiz correr pro Murilo. Vai bater em mim. Brincadeira. Mas é isso aí, irmãos. A gente está esquecendo de correr pro Papai do Céu. A gente está tentando resolver na força do nosso braço. Está dando tudo errado. Porque a gente não tem aprendido a descansar em Deus. A gente possa sair daqui hoje descansado. Amém, irmãos? Vocês possam sair descansados aqui, ó. Amém? Tem um boleto, tem aluguel. Papai, está aqui, ó. Entrego para o Senhor. Tem feito minha parte, mas é o Senhor que cuida de mim, né? O Senhor vai dar um jeito. A gente está vivo até hoje, não é verdade? Várias coisas que aconteceram que a gente achou que não ia resolver, que ia dar tudo errado, que ia ser o nosso fim, e a gente está aqui, né? Porque graças a Deus Ele tem nos sustentado. Se Ele cuida da relva do campo, se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais não vai cuidar de nós. Então que a gente possa sair daqui hoje descansados. Amém? A gente possa descansar em Deus, trabalhar, fazer o que tem que fazer, mas nada em excesso, irmãos. Vamos aprender a equilibrar. Ter tempo com a família, ter tempo com os filhos, ter tempo para buscar a Deus. E aí a gente vai ser abençoado, igual falou nesse texto aqui, ó. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, Jeremias 17, 24. Não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade, em companhia de seus conselheiros. Ele e seus conselheiros virão em carruagens e cavalos e acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Amém? O povo de Deus, se observar o sábado, se observar esse tempo de descanso, nós vamos ter uma vida abençoada. Amém? Vamos ter uma vida com propósito. Estou trabalhando tanto que eu nem sei o que Deus quer para mim. Meu filho, faz isso na minha obra, faz aquilo outro. Deixa o trabalho e eu vou te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Antes de começar o culto eu estava bem quebrado, bem cansado. Agora eu estou descansado. Amém? Preguei para mim mesmo. Estava precisando dessa palavra aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso sábado. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que cuida de nós.
porque, Senhor, a gente insiste em tentar confiar na força do nosso braço e achar que a gente pode resolver tudo sem a Tua ajuda, Senhor. Nos perdoa, Pai. Assim como o povo de Israel precisava se arrepender, nós precisamos nos arrepender desse pecado, de não confiar no Senhor, Pai. Me perdoa, Senhor Jesus, muitas das vezes pela falta de confiança no Senhor, por tentar fazer tudo e não tirar um tempo para Ti, de qualidade, Senhor. Só um tempinho corrido. Me ensina a Te buscar, me ensina a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Ensina meus irmãos aqui, Senhor, a Te buscar. Que possamos pegar ali um livro da Bíblia, Senhor, escolher um livro que o Senhor possa tocar o nosso coração. E todos os dias ler aquele livro, marcando, pedindo o Senhor para falar com a gente. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandes coisas para cada um de nós. E o Senhor vai começar a dar direções maravilhosas, Senhor, ministeriais, direções para a nossa casa, direções para a nossa família, direções para o nosso trabalho, porque a gente foi buscar na fonte que é o Senhor. O Senhor é o nosso descanso, meu Deus. Abençoa cada irmão aqui, cada irmã, que possamos voltar para casa descansados e que a gente possa aprender a descansar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
caio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 e se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.